a gente está passando por uma época na televisão e no cinema que ninguém mais aguenta nenhum filme de herói, né? Nossa senhora! Mas parece que tem a partir de um determinado ano ali só tem filme de herói, só tem filme de herói. E talvez você não tenha percebido, mas isso aconteceu mais vezes durante a história da TV e do cinema. Cada época tem um gênero de filme que é considerado a menina dos olhos. Mas você talvez não tenha percebido também que muitos desses gêneros são reflexos do que está acontecendo na nossa sociedade. E muitos eventos históricos criaram vários gêneros do cinema e hoje eu vou te contar como que eventos históricos afetaram a TV e o cinema. É hoje no Net Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vamos começar falando de um evento que com certeza você deve imaginar que mudou a história do cinema, mas você não sabe o quanto. Que foi a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 até 1918 como guerra mesmo, mas claro que teve seus desdobramentos. A Primeira Guerra Mundial mudou bastante coisa no cinema, e sem falar também que em 1914, quando estourou a guerra, né, o cinema era bem novinho, então com certeza ele tinha um grande impacto em tudo que ia ser produzido. Por exemplo, aqui foi a primeira vez em que o cinema foi usado como propaganda de guerra, para tentar recrutar novos soldados e até mudar um pouco a opinião pública do que estava acontecendo, né? Vários países fizeram isso. Só que tem um detalhe, você não vê muitos documentários dessa época sobre a Primeira Guerra Mundial, por vários motivos, né? Primeiro, que não tinha tanta tecnologia assim de filmagem. Segundo, que as filmagens eram proibidas nos campos de batalha, porque os militares não queriam que fosse mostrado o que estava acontecendo lá, que você deve imaginar que coisa boa não era, né? E segundo, que os equipamentos da época eram uns trambolhões, né? Então não dava pra você ficar correndo no campo de batalha lá com aquelas máquinas gigantescas para filmar um negócio. Só que isso permitiu que os filmes fossem amenizados, porque como não dava para filmar exatamente o que estava acontecendo de verdade, era tudo filmado em estúdio, e a narrativa era controlada por quem estava fazendo o filme. E isso deu bastante certo, porque os filmes de guerra começaram a se popularizar bastante nessa época. Porque se fosse mostrar o que é de verdade, eu duvido que o pessoal ia querer ver esses filmes. Mas se é um negócio meio romantizado e tal, como uma história, claro que é muito mais fácil vendido. Só que além dos filmes de entretenimento, também tiveram os filmes para mudar a opinião da população. Por exemplo, em 1916 foi lançado na Inglaterra um documentário chamado Fabricação de Munições e Materiais de Guerra, que mostravam que eram as mulheres que iam para as fábricas naquele momento criar as armas, as balas e tudo que era criado lá. O objetivo era, claro, conscientizar os cidadãos europeus para que eles doassem dinheiro para que mais coisas fossem construídas lá. Les usines tournent jour et nuit, avec les femmes qui remplacent les hommes. Femmes de 20 ans, joli visage, frêle silhouette, 2500 obus soulevés 2 fois par jour, 35 000 kilos. En un an, pour rassurer l'opinion, la crèche d'une usine d'obus est montrée aux actualités cinématographiques, mais beaucoup de ces enfants seront élevés dans le dénuement et l'abandon. Outro filme também lançado por lá em 16 foi A Batalha de Somme, que teve grande impacto ao mostrar para a população como que era a guerra. E claro que não ficaram só filmes da Primeira Guerra, né? Tem vários filmes de guerra que na verdade acontecem até hoje. Mas tem alguns filmes de hoje que ainda retratam esse período da Primeira Guerra que foi um pouco diferente da Segunda, nós vamos chegar lá ainda. Mas, por exemplo, 1917 e Cavalo de Guerra. I promise you that I'll look after him, and if I can, I'll return him to your care. He's my also. Mas mesmo assim, não é um tema tão presente quanto o seu sucessor. Avançando um pouquinho no tempo, lá nos Estados Unidos, em 1929, aconteceu uma coisinha na história chamada a Grande Depressão. Para quem não faz ideia do que seja isso, é o tal chamado crash da Bolsa de 29, que o pessoal começou a emitir muito crédito pro pessoal de lá e as bolsas meio que foram pro saco. Ou, no final das contas, o país meio que deu uma quebrada e quem era pobre ficou muito miserável. 1929. The financial house of cards collapses, and the overinflated stock market plunges into a Great Depression. A financial panic grips the world. For the majority, it means the interminable line outside factory gates, desperately hoping for a job that rarely comes. It means hunger and the march of the unemployed in the nation's capital.
Mas o que você precisa saber da história, e que é um pouco impressionante na minha opinião, e eu acho que você vai achar também, é que nessa época o pessoal não tinha dinheiro pra nada. Mas nessa época também foi uma das épocas que o pessoal mais foi no cinema. Mas é porque eles também não tinham um combo de R$60 de refrigerante e pipoca, né? Que hoje em dia... isso que é o verdadeiro crash da bolsa de 29. Pra mim pode ser uma coca pequena, por favor. Uma pipoca média. Qual carro, senhor? É um Corsa. Corsa dá só pra pipoca pequena. O negócio é que a história estava tão pesada lá nos Estados Unidos que eles queriam fazer um pouco de escapismo. O que eu chamo de escapismo? Eles querem deixar os problemas pra fora do cinema e só entrar lá e ver uma historinha e deixa o pau quebrar aqui fora. Pra distrair. Nossa, a gente tá precisando voltar pra época do escapismo. É verdade, tem que fazer um escapismo dentro do cinema. É verdade. Mas como é que foi que a indústria do cinema se aproveitou dessa situação? I believe in America. America has made my fortune. You know my father. Now you want to get mixed up in the family business? I'm gonna make him an offer he can't refuse. Leave the gun. Take the cannoli. Foi aí que eles criaram os filmes de gangsters, porque esses filmes mostravam anti-heróis, né, que queriam alcançar o sucesso lá nos Estados Unidos, né, o sonho americano, seja por bem ou seja por mal. E como o pessoal estava um pouco revoltado com as autoridades e tal, isso caiu como uma luva. Filmes como Inimigos Públicos e Scarface fizeram bastante sucesso nessa época. Scarface. This is the story of Scarface Tony Carmonte's lust for power, for fancy women, his drive to be number one, Scarface. Claro que não tinha só filme de gangster nessa época, né? Mas o que eu tô falando é que ele surgiu nessa época e foi ali que foi o nascimento, né? A parte mais crocante e caramelizada. E você tem que entender que o pessoal tava nervoso, pra não falar que tava da vida, né? Pé da vida com tudo. E eles queriam memetinho, porrada, bomba, cena de tchaca-tchaca na muchaca. Inclusive, deu um problemão por lá, porque o pessoal da igreja falou assim, não pode fazer esse negócio não, e entraram com os recursos lá pra tirar a cena de beijo. Até isso foi proibido, cena de beijo, cena de tudo, né? Mas é porque eles também se excediam, né? Deixavam os negócios por demais. E demorou bastante tempo até que essa censura fosse tirada, né? E começasse a ficar mais liberal lá nos filmes de Hollywood. If you ain't out of town by tomorrow morning, you won't never leave it except in a pine box. I'm taking over this territory. From now on, it's mine. Mais de 1939 a 1945, acho que podemos falar que é um dos acontecimentos históricos mais famosos que se tem notícia, que foi a Segunda Guerra Mundial, que com certeza influenciou o cinema de uma forma muito forte. O cinema na Segunda Guerra Mundial foi usado pesadamente como uma propaganda ideológica. Inclusive, já até falei sobre isso em outro vídeo aqui do canal, né? Que tipo, não acredite em nada que eu disser nesse vídeo. Esse vídeo, eu tenho orgulho, hein, Babrelano? Eu também tenho. Nossa, fiquei orgulhoso. A diferença aqui é que o cinema estava começando lá na Primeira Guerra. Aqui ele já estava estabelecido. E ele foi usado até como uma arma de guerra pelo próprio Hitler, inclusive. Nesse período, o Hitler se juntou com uma cineasta e eles fizeram um monte de filmes para colocar a narrativa que eles queriam implementar no povo lá. Por exemplo, deixando os judeus como vilões num filme que chamava O Eterno Judeu. Ou um filme para glorificar o regime nazista. Por exemplo, A Vitória da Fé ou O Triunfo da Verdade. That was my condition as I start the film. I have said to Hitler, I don't know if this man important, if this man important, if this woman important. If I make the film, I make it only for pictures. What is interesting for cutting and the moving and so on. And he said to me, oh, this is what I want. I am not interested to have a picture what is a chronicle picture with the real things. That is very, what we see, langweilig. Boring. Yes. E claro que os Estados Unidos respondiam à altura, né? Principalmente usando as animações, como por exemplo na animação Reason and Emotion, que mostrava, por exemplo, como era a mente de um alemão que foi enganado pelo próprio Hitler. Ou então colocando personagens queridos do público para lutar contra o Hitler, né? Contra o nazismo, como por exemplo o próprio Pernalonga. Então! Mein Führer, não é o que está pensando. É tudo um engano. Eu beijo a mão do meu Führer. Heil Hitler!
Mas claro que a Segunda Guerra não influenciou só nesse sentido, né? Ele influenciou também em filmes que era só por entretenimento, porque nesse contexto também surge o filme Casablanca, que com certeza é um classicaço do cinema, que eu nunca vi, é bem verdade, né? Mas todo o povo, tudo fala assim, nossa, mas esse é um clássico. É mesmo? Nossa, realmente? Deve ser chato. Deve mesmo. E ao longo dos anos, você pode perceber que os filmes começaram a retratar muito mais a Segunda Guerra do que a Primeira. E olha, saiu cada filmão. Por exemplo, A Lista de Schindler, que esse é bom com força. Whoever saves one life saves the world entire. E também O Resgate do Soldado Ryan, outro filmaço, né? Filme de Segunda Guerra, quase não tem erro, gente. É muito bom, né, Bárbara Lando? Muito bom. Eu amo filme de guerra. Eu também. Opportunity. One man's a waste of ammo. Keep those actions clear. I'll see you on the beach. Mas quando a gente fala de guerra, nem precisa ter acontecido uma guerra de fato para mudar o mundo do entretenimento. Só a ameaça consegue fazer isso, que foi o caso da Guerra Fria. Essa guerra aconteceu em São Paulo no mês de julho, Bárbara Lando? Aconteceu. Que era a guerra do -8 contra o -7, é das pessoas que odeiam frio contra as pessoas que adoram o calor, é isso? Está acontecendo nesse exato momento, de novo. Eu falei a mesma coisa, né? Eu odeio frio e adoro o calor. Mas a Guerra Fria deu origem a dois estilos de filme que ficaram muito famosos. Um deles foi o estilo de filme de espionagem e o outro de invasões alienígenas. Você pensar que não tinha esse gênero de filme até essa época, é estranho pensar isso, né? A questão dos alienígenas não ficou evidente pra mim, não. Não ficou claro ainda não, Bárbara Lando? Mas nós vamos chegar lá, você vai entender certinho. Antes da gente falar dos filmes de espiões, né, a gente tem que falar que a Guerra Fria teve os filmes que também serviram como propaganda, tanto para um lado quanto para o outro. Que talvez você não saiba, mas a Guerra Fria foi o conflito não armamentista, tipo assim, de tacar porrada um no outro, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Eles ficaram assim, ó, eu vou te atacar, ó, mas eu também, olha, e eu sei capoeira, ó, mas eu luto Kung Fu. Eles ficaram nessa aí. Por exemplo, os Estados Unidos tinham um filme que chamava Amanhecer Violento, que era como se fosse um medo da invasão comunista. Já na União Soviética tinha um filme que chamava O Destino de um Homem, que mostrava quão forte eram os soviéticos na luta. Mas o gênero de espionagem realmente teve vários representantes. Como, por exemplo, foi aí que o 007 ficou muito famoso. Bond. James Bond. Por exemplo, o filme 007 contra o satânico Dr. Nu, que foi o primeiro do Sean Connery e inclusive tinha total relação com a Guerra Fria. E depois disso tiveram vários outros filmes do 007 citando diretamente a União Soviética, né? Por exemplo, Moscou contra o 007. An ordinary black leather case with 20 rounds of ammunition here and here. Now, if you take the top off, you'll find the ammunition inside. Press that button there. Now she comes. Eu gosto do 007. E você, Bárbara Lando? Não gosto muito não. Não gosto muito não? E claro que tem outros filmes hoje em dia sobre espionagem, né? Tipo Ponte para os Espiões, que foi lançado em 2015, mas a diferença é que hoje nem sempre o vilão é um soviético, né? Na época era só soviético. Hoje eles tentam mesclar um pouquinho para não ficar feio. Agora vamos responder a questão da Bárbara Lando. O que tem a ver a Guerra Fria com filme de alienígena? É o seguinte, nessa época o pessoal tava com muito medo de invasão, do comunismo, era um período muito misterioso, um período de muita insegurança, ao mesmo tempo que a curiosidade com o espaço aumentava. Nesse contexto, começavam a aparecer vários filmes, como por exemplo, Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que é como se os alienígenas
alienígenas tivessem invadido a Terra e estavam transformando todo mundo em uma pasta de abacate, é guacamole, né? Geleinha, a moeba. Uma consequência da Guerra Fria foi a corrida para quem ia pisar na Lua primeiro. Por isso que tantos filmes sobre ficção científica, alienígenas e ida ao espaço começaram a aparecer. Muitas pessoas acreditando ou não, o homem pisou na Lua em 1969. Isso é um fato. Só que isso também mudou para sempre aquilo que a gente tinha de filme. Porque por causa da corrida espacial, além dos filmes de alienígenas, né, vários filmes verdadeiros ou de uma história real, né, começaram a ser feitos para retratar as missões que iam para a Lua. Os Eleitos, Apolo 13, Estrelas Além do Tempo ou O Primeiro Homem. Mas não é só isso, a corrida espacial também mudou um pouco a televisão, porque algumas séries começaram a ser lançadas. Por exemplo, Star Trek. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds, to boldly go where no man has gone before. Que estreou em 1966. Khan, you've got Genesis. You're going to have to come down here. I've heard you. I shall leave you as you left me, buried alive, buried alive. E o Homem Pisou na Lua em 69, você tá pensando assim, uai, mas não era 66 que fez Star Trek? Mas como assim? É porque a corrida espacial mesmo começou na Guerra Fria ali em 1955, entendeu? Então era uma antecipação muito grande que foi criada no imaginário popular daquela época. E que perdura até hoje, porque esse é um tema que a gente adora, né? Adora. Por exemplo, vários filmes. Interestelar, por exemplo, é um filme que é tido como um dos melhores desse gênero. Tem um da Sandra Bullock lá no espaço também, que chama Gravidade também. Tem vários e vários filmes. Sabe um que eu amo? Qual? Aquele Perdido em Marte. Perdido em Marte. Verdade. Oxygen level. Oxygen level. Oxygen level. Mas olha só que interessante quando a gente chega na Guerra do Vietnã. O quê? Em todos esses sentidos aqui, a gente pode falar que os Estados Unidos sempre saíram vitoriosos das guerras, ou eles saíram com algum tipo de vantagem. Coisa que não aconteceu na Guerra do Vietnã, onde eles saíram derrotados. E a Guerra do Vietnã rendeu vários e vários filmes para o cinema, como por exemplo Rambo. I could have killed them all. I could have killed you. Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Let it go. Let it go. Onde ele conta a história de um soldado dos Estados Unidos que voltou da guerra e não tinha mais lugar para ele, sabe? O sentimento era completamente diferente dos outros filmes. Aqui, a ideia era condenar as guerras e mostrar as feridas que os soldados traziam mentalmente das guerras, que não podia mais fazer aquilo. Quando eles perdem... Eles são bobos, não é nada, né? Engraçadinho. Pois é. It's over. Nothing is over. Nothing. It wasn't my war. You asked me, I didn't ask you. And I come back to the world, and I see all those maggots at the airport protesting me, spitting. It was a bad time for everyone, Rambo. It's all in the past now. For you! Back there, I can fly a gunship. I can drive a tank. Back here, I can't even hold a job. Fucking guys! Ah! Vários e vários desses filmes eram anti-guerra. É engraçado demais da conta. Dentre os filmes mais famosos dessa época, dá pra gente citar o Apocalipse Now.
que mostra a loucura que era a guerra do Vietnã, em que eles perdiam soldados e que faleciam muita gente lá, era uma loucura danada. E também tem o filme Platoon, que foca na violência sem sentido da guerra. Dando um pulinho agora em 1986, esse foi um dos anos que teve um dos acidentes mais terríveis da nossa história, o acidente nuclear de Chernobyl. Eu não sei se você sabe muito bem o que aconteceu, mas é inclusive um tema bem legal pra gente fazer aqui no canal, né? Um tema histórico, com uma história bem pesada, mas que com certeza a gente pode tirar uma lição disso. Se você quiser um vídeo sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu ia adorar fazer. Mas só que esse desastre também mudou um pouco a história da televisão e do cinema, porque a temática de desastres ambientais e também do fim do mundo começaram a vir com força. A gente pode até fazer uma relação desse desastre de Chernobyl com o filme do Godzilla. Claro que aconteceram em épocas diferentes, né? Mas o filme do Godzilla, na verdade, era uma metáfora para as bombas nucleares que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, o pessoal tinha meio que o medo do fim do mundo, né? Da destruição. Foi representado por um monstro gigante. Mas esse filme do Godzilla e o desastre de Chernobyl foram um ponto de partida para várias e várias produções que estavam pensando mais no fim do mundo, porque o medo era muito grande. Tipo o filme 12 Macacos, Mad Max, The Last of Us, Fallout. O fim do mundo em cada um desses filmes era diferente, mas sempre era uma questão ambiental ou medo de uma guerra acontecer. Que coisa que aconteceu com a Guerra Fria, nesse momento que o povo ficou meio tenso. Mas chegamos agora nos anos 90, onde começou a ter um boom da tal da globalização. As pessoas começaram a ficar conectadas, que estava iniciando, né, a tal da internet. Porque apesar dela ter surgido nos anos 70, foi só nos anos 90 que a coisa começou a funcionar de vez. O Brasil já tem 8.000 usuários ligados à internet. Através da internet, não só você pode chegar a qualquer parte do mundo, como alguém em qualquer parte do mundo pode chegar até você. E a partir desse momento, eu não sei se você viu, mas os filmes começaram a tratar um pouco mais sobre a tecnologia. E claro que o filme que foi o divisor de águas nessa época foi a trilogia Matrix. Você lembra? E até hoje em dia, eu não sei se você parou para pensar, mas as mudanças que estão acontecendo estão mudando diretamente o que está seguindo para o entretenimento. E claro que um divisor de águas é o ChatGPT e as inteligências artificiais. Claro, a gente já tinha filmes de inteligências artificiais antigamente, tipo O Exterminador do Futuro, mas nada que a gente soubesse de fato como que ia ser. E tem vários filmes que estavam tentando entender ou imaginar o que seria esse contexto histórico, e eles meio que estão acertando, né? Por exemplo, AI, inteligência artificial, Transcendence também é um exemplo disso, Eu, Robô e até Ex Machina. Não sei se você conhece esse filme, mas é muito bom. Bom, é aquele negócio, né? A gente não sabe o que vem por aí, mas com certeza alguns fatos históricos que estão acontecendo hoje em dia vão mudar o entretenimento daqui pra frente. Fica só a gente na expectativa aí, né? Do que tá por vir e será que vai ser bom. Mas uma coisa a gente tem que concordar, né? Tá na hora de terminar o filme de herói, não tá, Bubralão? Com certeza. Nossa senhora, depois do Deadpool, do Wolverine, é só isso mesmo e acabou. E eu tenho uma recomendação de vídeo pra você que são coisas que a gente viveu e vão estar nos livros de história, nosso exercício de futurologia aqui. Vou deixar no card pra você assistir. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!